Oi, oi, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso colorido, né, do livro Mister Love Stories. E hoje eu vou fazer aqui o mar, né, a água, e eu vou retirar a proteção pra gente começar a fazer os personagens, tá? Então, eu vou anotar aqui no meu caderno, eu vou usar o giz da Tris Mega Gel, né, daquela mesma caixinha que eu usei, o laranja e o amarelo, essa caixinha aqui com as cores tradicionais. Eu vou usar o azul e o turquesa. Só tem mar nesse lado aqui. Então, seria tudo azul. Eu vou misturar um pouquinho e vou deixar uma borda levemente branca. Esse branco aqui, onde não tem número, que seria o número 0, né? Ou não tem numeração nenhum, ele é onde é branco. Não tem legenda de cor para eles aqui. Então, eu vou colocar no livro, no meu caderninho de anotação de cores, 0, tá? Representando esse branco aqui. E aqui também é um pedacinho de mar, só que seria só a onda branca. Eu vou colocar um pouquinho desse turquesa aqui, porque depois eu vou fazer a espuma da onda com a tinta ou com a caneta branca. Então, eu prefiro fazer dessa forma e vou mostrando para vocês como que a gente vai construir nesse colorido. Quem fechar o livro, eu coloco uma folha dentro, porque esse giz pode passar para o outro lado se ele não tiver bem seco. Eu deixei o meu seco de um dia para o outro, aberto de um dia para o outro, e coloquei a prancheta no meio. Mesmo assim, ela pegou um pouquinho. Tinha alguma parte que não estava bem seca. É lógico que só passando um paninho aqui, um lenço umedecido, um paninho úmido, limpa, mas se sujar a outra folha pode ser ruim, ó. Sujou um pouquinho aqui, não sei se dá pra ver, mas eu vejo aqui um leve tracinho aqui de nada. Então a gente tem que ter cuidado só com esses detalhes. Eu vou colocar um aviso na legenda da aula anterior também, porque na gravação eu não avisei isso. Então, já dei um zoom aqui pra gente dar continuidade. Peguei o mesmo cotonete que a gente usou da outra vez. A gente usa o outro ladinho agora, para aproveitar. Então, aqui no caderno eu vou anotar o número 2 que está no livro. Número 2. Vou pular uma linha. E o 0. Vou colocar aqui 0 branco. E o 2 é azul e turquesa, que são os nomes do giz no giz. Esse é azul. Vou riscar ele aqui na frente. E o turquesa, que é mais clarinho. Então, eu vou começar com o azul, passando ele aqui. Passar bastante. Deixar bem camadas bem generosas. Com
o meu cotonetezinho do... Olha como é que ele absorve, né? Tem cor que absorve e tem cor que não. Acho que esse azul aqui é uma cor que ele não fica tão escuro. Ele vai ficar mais claro, só se ele fosse um azul mais escuro. Mas como isso aqui não é importante aqui no nosso resultado. Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui com a borrachinha. Essa linha que tá aqui na onda que eu fiz, tá? Demarcando ela. Eu vou invadir um pouco aqui com o turquesa. Então, vou apagar aqui. Minha borracha. Aqui eu vou mesclar, né? Fazer uma mistura aqui. E vou ir até um pouquinho aqui pra cima com o turquesa. Reservando também uma área clara, tá? Com o meu cotonetezinho sujo do azul, eu integro aqui as cores, ó. Um pouco de lado. Se dá pra vocês verem melhor. Volto com um pouquinho do meu azul aqui. Melhorar essa passagem de cor. Continuo mesclando com cotonete. Assim, acho que tá perfeito. E no outro cantinho aqui, que é esse bem minúsculozinho que eu falei pra vocês, até ele sujou um pouquinho de laranja, eu vou fazer um risquinho de nada, ó. E vou passar o cotonete de baixo pra cima. Ó lá, ele acabou até fechando esse pedacinho, mas não tem problema, porque como eu falei, eu vou usar ou caneta branca para dar o efeito, né, da espuma, ou tinta branca. Eu tô achando esse espaço aqui muito grande, então eu vou voltar aqui e vou botar mais um pouquinho desse turquesa aqui. Que eu não quero que fique uma linha muito grande pra gente preencher com a caneta. O legal da caneta branca ou da tinta, o que for por aqui, para dar a espuma da onda, ela vir por cima da cor que já está pintada. Então, é uma linha delicada. Agora, eu vou tirar um pouco do zoom aqui, para eu mostrar para vocês a remoção daquela máscara para aquarela. É muito simples. Eu vou só passar o dedo aqui assim, ó, para soltar um pedaço dela aqui, ó. Já soltou. Deixa eu ampliar
para vocês verem. Ó, já soltou. E aí eu venho fazendo isso aqui. Ó, ela vira uma borrachinha, ela é uma colinha, praticamente. Aí eu vou passando o dedo e vou soltando. Há a possibilidade de eu segurar e puxar também, ó. Mas já aconteceu de eu pegar uma área que estava muito grudada e rasgar. Então, se for fazer assim, puxando, vai com cuidado, ó. Talvez ela arrebente até melhor que você não puxa uma área grande, ó. Então, é muito satisfatório, né, de tirar, mas tem que ter cuidado também. Outro lado agora. Do stitch. Aqui a gente não passou. Então, é só a parte de baixo aqui da família dela. O nome que tá nas aulas é o nome dessa página, tá lá na resolução. O nome dessa página é Lilo Stitch e sua Ohana. E Ohana quer dizer família, né? Então, é Lilo Stitch e sua família. Então, está assim o nosso fundo, né? Completo. Eu vou com a minha borracha agora. Eu vou usar minha borracha de precisão, a Mono Zero, mas se você não tiver, você pega uma borracha qualquer. Tira ela e pega esse lado aqui mais reto, ó. Pra você conseguir apagar rente ao fundo. Se esse fundo aqui pegar no giz, ó, ele não apaga o giz, praticamente. Mas ele pode manchar a folha. Então, vem com cuidado, pega um lado reto assim, da sua borracha aí. E vai passando devagar, só pra gente diminuir esse contraste desse grafite, tá? Então, como eu tenho a Mono Zero, eu vou usar ela que é mais rápido aqui pra mim. Mas se você não tem, você consegue fazer com a borracha que você tem aí. Só usar o lado dela novo. Vou apagando aqui. O contorno que a gente fez.
Não precisa ficar clarinho não, mas só tirar essa linha preta aqui, deixar ele mais claro. Vai enchendo de borracha a mesa, né? Ai, gente. Essa ilustração aqui vai ser bem fácil, porque todo mundo tem a mesma cor de pele, então vai ser os mesmos lápis para construir a pele de todos eles, exceto o Stitch, né? E é azulzinho. Mas o restante aqui da família é todo mundo as mesmas cores, né? Só vai mudar a cor das roupinhas. Como eles estão também na praia, não tem muito acessório. O biquíni ali das meninas, né? E a parte de baixo do namorado da irmã dela não tem. Não aparece. Vou jogar isso aqui pro chão, depois a gente varre o chão. Então é isso. Eu já tirei todo o meu contorno daqui. Agora eu vou pegar o Super Soft 715 e vou melhorar esse contorno aqui, tá? Com os lápis 715 e 701 da Super Soft, esses dois tons aqui, eu vou fechar, eu vou melhorar esse contorno, tá? 715 e 701. Então aqui, ó, a gente vai vendo as falhinhas do contorno que ficaram, ó. A minha linha de contorno é essa daqui. Então eu vou vir rente ela aqui e vou até o giz. 100% igualzinho o giz, pode ser que não fique, mas aqui no meu tô achando até que tá bem bom, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui esse contorno, ó. Pode passar por cima do giz, chegar lá perto dele, que ele vai aceitar essa camada, ó, de lápis. Tá vendo que ele aceita? Aqui também é laranja.
Então, com 715, onde for laranja, eu vou passar. Eu vou arrumar esse contorno aqui para ele ficar bem bonitinho, bem feito. Eu sei que a linha que marca a divisão do mar para cá é essa, né? Porque a gente passou o lápis ali, então eu posso chegar bem rente essa linha. E deixar ela aqui, deixar bem bonitinho. Onde for mais amarelado, eu vou usar esse tom de amarelo 701. Então, aqui já começa o amarelo, ó. Vou usando esse amarelo aqui. Mesmo se for a área onde foi o amarelo mais claro, não tem problema eu colocar esse amarelo aqui, que a diferença vai ser muito pouquinha de um pro outro, tá? Então, a gente pode usar só essas duas cores mesmo, que vai dar super certo. Aqui é borracha que grudou. Tô virando a folha aqui, que eu acho que para vocês verem é mais fácil. Deixa que a minha mão entre na frente um pouco. Tá vendo aqui? Já tá com aquele amarelinho mais clarinho. Mas não tem problema, ó. A gente pode passar ele aqui e até dar uma esfumada aqui, ó, com lápis, que ele aceita. Agora já voltamos pro laranja. Aqui, ó, invadiu a região de braço. Não tem problema também, dá pra consertar um pouquinho assim. Porque ficar 100%, como nesse lado aqui não tinha proteção, né? Ele entrou um pouquinho. Talvez com a borracha elétrica clareie um pouco. Vou testar aqui. Não tô muita coisa, não. Então, outro pedaço aqui. Não adiantou muita coisa, não. Então, não adianta nem tentar. Aqui, como a pele delas é um tom mais queimado, né? Vai sair. Aqui praticamente não tem falha. Esse meu canto aqui. Começa a ter falha aqui no amarelo, ó. Então eu pego meu amarelo e arrumo essas falhas aqui em cima. E nesse quadradinho aqui, pequenininho do Stitch também ficou umas rebarbas aqui. Então eu vou arrumando aqui. Venho aqui pra cima da cabeça dele. Arrumando também.
Já tendo cuidado com esse contorno aqui, só pra dar um acabamento melhor, né? Nosso colorido. Mas esse fundo aqui já foi bem mais rápido que o outro, né? Do Dumbo. Que foi todo no lápis de cor, né? Eu acho lindo o fundo no lápis de cor, mas que demora, que dá trabalho, dá, né, gente? Vamos combinar. Aqui que eu falei pra vocês, ó, tinha entre os dedinhos dela um pedacinho laranja, mas era muito minúsculo. Era esses pedacinhos aqui, ó. Tava aqui na mãozinha dela que não dava pra alcançar com o giz. Muito pequenininho. É fine pen até. Que tinha que entrar aqui. Tão miudinho que é. Aqui eu tô tendo um pedacinho de amarelo mais clarinho, mas igual eu falei pra vocês, ó. Não dá, não causa grande impacto. Passar um pouquinho do laranja, porque tá um degradezinho aqui. Meio misturado, né? Então a gente mistura também. Mistura com lápis. Um pouco. Aqui tá bem misturado as cores. Um pedaço da cintura da Nina, né? Acho que o nome dela é Nina. Eu não lembro muito o nome desses personagens secundários, porque eu vi pouco esse filme até. Pouco que eu digo umas duas vezes no máximo. Porque eu costumo repetir várias vezes o desenho da Disney. Como eu falei pra vocês, eu gosto até de colocar o desenho enquanto eu pinto. Pra me inspirar. E o clube me anima demais a colorir. Eu já tô pensando na próxima já. Que com certeza eu acho que vai ser uma Mulan. Que é minha personagem amada, minha guerreira do coração. Então eu vou trazer uma Mulan pra vocês com Prismacolor. Eu amo. Esse é o nosso próximo. Então agora eu já finalizei aqui o contorno, né? Fechei todas as arestas possíveis que tinham. Olha que show que ficou. Opa.
Tirar um pouco do zoom. Ficou um espetáculo esse fundo, tá maravilhoso. E agora vamos separar as cores para fazer a pele dos personagens humanos, né? Que vai demorar um pouquinho mais de tempo, então vamos começar por eles. E depois a gente faz... a gente faz o Stitch. Esqueci o nome dele. Então, eu vou colocar nossa referência aqui do lado. Vou dar o zoom na Lilo. Vamos começar por ela. Vamos começar pelo rostinho dela, que já vai dando uma carinha para ilustração. Peguei aqui meus lápis, vou mostrando para vocês e vou deixar a foto com as anotações abaixo, tá? Então, é importante a gente ver, abrir a nossa ilustração, né? Nossa referência. Para ela dar uma direção pra gente. Eu não vou fazer o colorido igual a referência, mas ela vai me conduzir a dar os contornos para o personagem. Onde eu vou colocar brilho, onde tem sombra, né? Eu vou usar a referência do livro para fazer isso. Outra coisa que me ajuda também são as cores da tabela que vem no livro, aquela tabela que tem lá no rodapé. Então, eu vou tirar aqui com muito cuidado, ó, a minha fita. Vou puxando devagar, porque às vezes ela gruda demais e rasga o papel. Ela dá uma machucadinha no papel. Então, se a gente arrancar de uma vez só, tá vendo? Aqui nesse cantinho aqui já deu uma feridinha no papel. Por mais que a gente tire a cola, eu não achei uma perfeita ainda que não machuque a folha. Então, seguindo essa tabela aqui, o que seria as cores da pele da Lilo? Seria o tom H, que tá aqui um marrom, o F, que é um marrom mais escuro. Esse H aqui lembra mais um terracota, né? Então, seria o H e o F. A boca dela, esse B aqui, que seria o B e o C, né? O B é a boca, esse número 9 aqui, a língua tá meio estranho, né? Então, ele tem aqui dois tons de marrom, um claro e um escuro, F e H. O que eu vou usar de cor aqui, de pele? Eu vou usar o 768 amêndoa, o 728 areia, o 787, que é o terracota, o 747, que é o ocre. E também o 732 salmão, porque elas são havaianas. Então, elas tomam muito sol, elas têm a pele, né, queimada, avermelhada, né, de praia, de vida de quem é havaiano mesmo, que toma muito sol ali. Então, eu quero fazer esse tom dourado. Eu vou começar com o meu 700
747, que é o meu marrom, meu ocre, né? 747, fazendo levemente aqui o sombreado do rosto da Lilo, tá? Então, com 747, eu venho até aqui, ó, marcando com a mão leve. Acho que eu vou ampliar até mais, para ficar bem nítido para vocês. Aqui onde tá número 1 é o cabelo da Lilo. Não vamos fazer o cabelo agora. Então, com o meu 747, eu venho fazendo um esfumado aqui nessa parte interna da orelha dela, que vai ser mais escura. Então, eu posso fazer aqui também. Eu quero levar esse tom praticamente na pele toda, mas eu não quero deixar ela muito amarelada, porque elas têm um tom de pele mais amarelado, mais queimado, mas não é só isso. A gente tem que misturar outras cores para fazer um tom de pele bonito, bacana, um dourado iluminado, né? Igual eu falei, trazer esse tom de pele saudável, dourado, né? E em algumas situações aqui, eu vou ter que ignorar as linhas. Por exemplo, daqui para cá, eu tenho uma divisão no pescoço, ó. Aqui é pescoço, aqui tem uma linha cortando aqui. Essa linha é o contorno. Tá vendo que todas as personagens são contornadas de preto? Eu não quero fazer esse contorno, então eu vou ignorar ele. Eu vou seguir com esse ocre pra cá, ó. Por cima da linha mesmo. Fazendo o pescocinho da Lilo. Ali é o biquíni dela. Eu vou fazer isso aqui. E vou deixando mais clarinho ali a borda. Ó. Pescoço. Ali onde tem número 1 é cabelo. Aqui é rostinho. Então, nessa aula aqui, provavelmente a gente só vai fazer o rostinho dela. O rostinho dela vem até aqui. Aqui é olho e no fundo é cabelo. Então, eu pulo ali. Onde tem número 1 é cabelinho. Então, a franjinha dela tá por aqui, tá pra cima, né? Onde for mais rente a linha do cabelo, eu posso fazer mais camadas e apertar um pouco o lápis. Mas com cuidado. Lembrando que onde tem F é escuro, onde tem H é claro. Então, eu vou fazer uma leve camada aqui, trazendo esse ocre para dentro. Ó. Posso, igual eu falei para vocês, eu posso passar esse ocre na pele toda, com a mão bem leve, com calma. Eu vou trazendo essa cor para cá, contornando aqui, porque é boca, né? É dentro da boca, ela tá com a boca aberta. Aqui é a bochecha, então vai ser uma área mais iluminada. O narizinho dela também tem as marcações ali. Então, ó, eu passei uma leve camada no rostinho dela, todo com 747, tá? 747. Ele apaga aqui, mas eu ponho etiquetinha aqui em cima, ó.
Então, 747 eu fiz a sombra ali. Com o 787, já é o terracota um tom mais avermelhado, eu vou reforçar toda a minha sombra. Então, aonde é a linha do cabelo, do rosto, onde é a área de sombra, dentro da orelha, a cavidade da orelha aqui, eu faço ela mais forte. Ao redor eu esfumo. Eu vou fazer com esse 787, ó. Para trabalhar com lápis escolar e conseguir um bom resultado, a gente tem que ter muita paciência, porque a mistura deles é difícil. Normalmente, eles não aceitam muitas camadas de cor, eles saturam rápido. Se fosse um Prismacolor aqui, eu não tava nem aí nessa facilidade. Vocês vão ver como que eu pinto muito mais rápido com o Prismacolor, porque eu sei que o lápis vai me entregar qualidade de desempenho. Eu consigo fazer aqui uma camada com ele, se escurecer demais, voltar com mais claro e sobrepor a cor que eu coloquei. E com o lápis escolar, eu não tenho essa facilidade, essa segurança. E se eu apagar, eu posso piorar mais ainda. Ah, escureceu demais, eu vou vir com a borracha aqui. Eu posso apagar e prejudicar mais ainda o meu resultado. Por quê? Esse papel não é um papel assim artístico maravilhoso, é um papel de livro um pouco mais de qualidade do que os nacionais, sim, mas é um papel que não é artístico, que não vai aguentar muitas correções. A borracha vai machucar o papel e vai piorar mais ainda, vai me dificultar mais ainda eu ter outro resultado. Então, com o 787 eu vou fazendo as regiões de sombra desse rostinho. O pescoço dela aqui, ó, eu vou reforçar essa sombra que tá aqui abaixo do queixo com esse terracota, ó. Lembrando que onde tem letra F é escuro. O pescocinho dela tá todo F, então eu vou escurecer ele praticamente todo. Observa aqui que tem uma linha de contorno, então nessa linha de contorno eu vou aliviar a mão, que eu vou passar outra cor aqui, ó, daqui pra cá, tá? Continuo aqui, leves camadas. O queixinho, normalmente, ele é mais claro, ele é mais iluminado, então tem uma pontinha de areia aqui arranhando meu papel. Super Soft às vezes tem dessa. Ó, tá vendo como é que deu um risco aqui? Vou ter que passar aqui uma lixinha. Tentar aliviar aqui. Aí consegui. Então, eu não posso deixar tudo aqui da mesma cor. Então, eu vou vir pra cá com muita leveza na minha mão. Mais rente a boca do que juntar com o pescoço. Senão, eu vou emendar rosto com pescoço, vai ficar um bloco só. Seguindo a cor do Mister, aqui seria tudo claro. Mas eu não quero assim. Eu vou passar esse terracota em tudo aqui. Vou passar nesse canto aqui também do rostinho. E aqui, ó, eu vou trazer ele escurecendo aqui onde tá o narizinho dela, ó. E clareando pra lá. Então, eu vou escurecer aqui embaixo do olho e aliviando pro nariz.
ou pra bochechinha, né? E rente ao nariz escuro. Aqui também é um pouco mais escuro, né? Tem um pouco de sombra ao redor das narinas. Então, a gente não pode deixar totalmente claro assim. Aqui ele marca o narizinho dela escuro só nessa parte aqui, como se fosse um bloco. Então, essa parte de baixo aqui é a parte de baixo do nariz. Aqui seriam as narinas. E aqui em cima o brilho do nariz. Então, eu vou fazer aqui escuro. Aqui eu vou até marcar uma linha mais escura. Que onde seria a sombra, eu fui fazendo um degradê. Vou deixar as narinas dela assim por enquanto. Eu quero ver que cor que vai combinar ali. Por enquanto eu vou deixar assim. Então agora eu terminei com o 787. Eu vou pegar o meu tom de areia. De areia não, vamos vir com salmão agora, que ele vai deixar ela meio alérgica, bem vermelhinha. Então, com 732 do salmão, a gente vai dar o tom de dourado, né? De peguei sol. Vamos passar ele por cima de tudo, tá? Também. Não parece que tá entrando salmão, que eu estou com a mão muito leve, mas está entrando salmão. Então, não se engane. Não pense que não tá entrando a cor e deixe a mão pesada, porque eu não quero ela igual um palhaço. Eu quero ela com a pele rosada. Olha como é que tá entrando sim. Então, eu vou fazendo assim, com a mãozinha leve. Por incrível que pareça, gente, eu acho que eu já comentei com vocês em outra aula. O Léo e Léo Carbon é ótimo para fazer isso aqui, tá? É uma pena, é uma dó que eles não usem numeração, referência nesse lápis. Que aí fica difícil de dar aula com eles. O salmão no rostinho dela todo. Por cima do ocre e do terracota. Para deixar um tomzinho de pele dourada, avermelhadinha. Tomou muito sol. Ela vive no sol, né? Na praia ali. Olha que riqueza. Agora, com o 728, que é o nosso tom de areia, a gente vai blendar essa pele. Então, esse aqui já vai ser praticamente o meu tom final, que eu vou tirar esse rosado, que ficou forte demais. Então, eu venho com ele por cima de tudo, neutralizando esse rosa. Nas regiões de brilho, que é aqui a bochechinha, ó, eu passo uma leve camada. Porque eu vou usar aqui o amêndoa, que é mais clarinho ainda, para poder dar brilho, né? Aqui nessa bochechinha e no nariz. Então, ó, eu venho aqui
passando camadas, sentindo a ilustração e eu vou vendo o rostinho dela surgindo. Com 728 a gente já tá na reta final dessa pele aqui. Aqui perto dos olhos eu posso reforçar mais ele, porque o amêndoa, né? Ele é mais claro do que o areia. Então ele vai vir como se ele fosse brilho. Ele vai vir aqui, ó, no meio da pele. Ele vai vir aqui no topinho do nariz, ó. Então aqui eu posso reforçar o areia. Embaixo do nariz também. Aqui. Então eu vou com areia agora, passando ele por cima de tudo, ó. No 728. Passando ele. Aqui e aqui também. Com o 768, que é o amêndoa, o mais clarinho, eu trago o brilho pra cá, que é a bochechinha. Trago o brilho pra testinha dela. E trago o brilho para o nariz dela. Aqui em cima da boca. Aqui no queixinho, que é mais claro. Aqui no finalzinho do pescoço, que era aquela golinha que eu mencionei. Posso caprichar ainda mais no blushzinho dela com o 769, ó. Posso fazer um blushzinho aqui. Quando a gente trabalha com camadas leves, a gente consegue agregar mais cor do que quando a gente já vem com a mão mais pesada fechando o papel. Eu vou voltar com o meu 787 aqui, reforçando a sombra desse nariz aqui. Contorno dele. Aqui eu vou fazer as narinas conforme a ilustração indicou. E aqui também. Então aqui eu vou dar uma reforçadinha, porque tá muito clarinho. Como eu vim com bastante zelo para não ficar muito escuro, eu posso apertar um pouco o lápis agora para fechar. E o 747, que é o meu ocre, eu também vou reforçar ele aqui. Como ele é mais amarelado, ele vai dar o tom da pele dela, que é mais amarelada. Parece que tá feio, gente, mas não tá não, tá? Tá lindo. É porque não entrou todos os elementos. Vocês vão ver quando a gente fechar a boquinha e colocar o cabelinho dela, que beleza que vai ficar. Então, vou encerrando essa aula por aqui. Vou tirar foto para vocês dela e do caderno. E na próxima a gente vai continuar no rostinho da Lívia, que eu quero que vocês vejam. É o rostinho pronto, como que fica lindo.
tá bom? Um beijão, até mais.